Olá, catequizandos! Nesta semana veremos um pouco mais sobre a Quaresma e sobre o Evangelho deste domingo. Hoje também daremos seguimento à nossa série de vídeos sobre os sacramentos e falaremos sobre a confissão. Lembro a todos vocês que dia 9 de março, esta quarta-feira, haverá multirão de confissões no santuário e é muito importante que todos se confessem para viver uma boa Páscoa. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros catequizandos, familiares, meus catequistas, que o bom Jesus te abençoe com a graça que você necessita neste momento, neste tempo de conversão. Quaresma significa 40 dias. 40 dias de preparação para a Páscoa do Senhor Jesus. E a gente se prepara com a confissão, com a nossa vida de oração, a participação da Santa Missa. Então eu peço com muita sinceridade no coração que você possa se preparar também participando da Santa Missa. Às vezes a gente dá a desculpa da pandemia, mas a gente está fazendo tantas outras coisas e não está vindo só na igreja. Então vamos nos preparar. Quarta-feira temos confissão aqui no santuário para a gente se preparar para a Páscoa do Senhor. Vamos fazer uma boa confissão, com o coração límpido, cheio de amor e oração. Jesus nos ensina a nos livrarmos das tentações, que esse final de semana Jesus vence as tentações. Que o bom Jesus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A confissão. O sacramento da penitência, que veremos hoje, também é conhecido como o sacramento da reconciliação, da conversão ou confissão. Faz parte dos sacramentos de cura, junto da unção dos enfermos. Mas antes de falar sobre o sacramento da confissão, é preciso entender o que é a virtude da penitência, pois é ela que nos ensina a viver esse sacramento. Para termos os frutos do sacramento da confissão, devemos permanecer na virtude da penitência e no espírito de arrependimento. Mas o que são eles? A virtude da penitência nos leva a nos arrependermos de nossos pecados e termos a intenção de removê-los de nossas almas, expiando-os. Essa virtude nos mantém na mágoa de ter ofendido a Deus e no desejo de reparar nossas faltas. Esse espírito de arrependimento é necessário a todos os que não viveram uma inocência perfeita e pecaram, ou seja, praticamente a todos os homens do mundo. Quando esse sentimento de contrição é profundo e habitual, proporciona à alma uma grande paz, a mantém na humildade, é um excelente instrumento de purificação, fortifica-a contra as tentações, a ajuda a empregar todos os meios para reparar seus pecados e é uma garantia de perseverança no caminho da perfeição e da santidade. Esse espírito de arrependimento e contrição é próprio de todos os santos. Todos se sentiam pecadores diante de Deus. Os principais meios para adquirir o espírito de penitência e de arrependimento são a oração, que nos aproxima de Deus e nos santifica, a contemplação dos sofrimentos de Cristo por causa de nossos pecados e de sua infinita misericórdia em acolher o pecador arrependido, e a prática de jejuns, realizados com o espírito de reparação em união com Cristo. Após entender a importância de cultivar em nós mesmos a virtude da penitência, já que é ela que manterá vivos os frutos do sacramento da penitência, é hora de compreender a sua grandeza. É evidente que Jesus Cristo, por ser Deus que se fez homem, possui o poder de perdoar pecados, como fez em várias ocasiões, e de forma completa ao morrer na cruz, lavando-nos com seu sangue. O católico, como visto no vídeo anterior, entende que o perdão e a salvação que brotam da cruz de Cristo chega a cada um de nós por meio dos sacramentos. Os sacramentos servem para aplicar na vida os frutos da redenção obtida na cruz. À Igreja foi dado o poder de perdoar os pecados, como diz no Evangelho de São João: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. A estrutura desse sacramento é a contrição, a confissão dos pecados e a penitência. A contrição acontece de dois modos: perfeito e imperfeito. A contrição perfeita se dá quando a pessoa detesta o pecado e não quer mais cometê-lo por amor a Deus. O que move a contrição perfeita é a caridade, uma graça divina que se deve buscar e suplicar a Deus.
Já a contrição imperfeita, embora seja suficiente para receber a absolvição dos pecados, é chamada imperfeita porque o penitente se arrepende de seu pecado por razões que não sejam a caridade e o amor a Deus. Ela nasce do temor da condenação eterna ao inferno ou de outras penas que ameaçam o pecador. A confissão é um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado, por isso é um sacramento. Além disso, ensina o catecismo. A confissão nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos, pois esses pecados ferem gravemente a alma e às vezes são mais prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e ao conhecimento de todos. Quanto aos pecados veniais, embora não seja estritamente necessário confessá-los, a confissão das faltas cotidianas é vividamente recomendada. A obrigação de confessar-se recai sobre todos os batizados. Assim, todo fiel é obrigado a confessar fielmente todos os seus pecados graves, pelo menos uma vez por ano. Um outro aspecto é que o sacramento da reconciliação perdoa o pecado, mas não apaga as sequelas do mal que o pecado gerou no próprio pecador. Daí a necessidade da penitência. Ela deve ser proporcional, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. A penitência, imposta pelo sacerdote ou voluntária, nos ajuda a configurar-nos mais a Cristo, pois sofremos com Ele. Existem alguns pecados graves que são punidos com a excomunhão, pois dentro da Igreja existem alguns pecados que são classificados como crimes. Por exemplo, a profanação ao Santíssimo Sacramento, um sacrilégio, o aborto, a heresia e, inclusive, a quebra do sigilo sacramental da confissão por um sacerdote. Todo sacramento está ligado com a paixão de Cristo na cruz. Logo, quando alguém recebe o sacramento da penitência, um dos efeitos alcançados é de que o sangue de Cristo é derramado sobre a sua alma. A alma daquele que recebe a absolvição é purificada e santificada no precioso sangue de Jesus. É por isso que os santos que tinham recebido luzes vivíssimas sobre o valor infinito do sangue redentor de Cristo tinham verdadeira fome e sede de receber a absolvição sacramental. O segundo efeito é que quanto maior o arrependimento, maior a graça dispensada. Assim, quando a absolvição é dada, se há arrependimento, o perdão acontece e a graça é derramada, porém em intensidades diferentes, de acordo com o grau de arrependimento da pessoa. O terceiro efeito do sacramento da penitência é a paz e a consolação advindas do perdão. Esse efeito é indispensável para andar nos caminhos da perfeição. Já o quarto efeito é que a pessoa recebe luzes no caminho de Deus, pois a graça derramada faz com que haja uma compreensão maior da necessidade de perdoar as ofensas, ao perceber com quanta misericórdia o Senhor perdoou a cada um. A malícia do pecado venial também é percebida com maior clareza, o que faz querer evitá-lo. O último ponto é que o sacramento da penitência aumenta a força da alma, ou seja, diante das tentações, a graça recebida proporciona energia para vencê-las. Por isso, recomenda-se a confissão frequente. O pecado imputa ao homem duas penas, a temporal e a eterna. Quando o fiel se aproxima do sacramento da penitência e recebe a absolvição sacerdotal, a pena eterna lhe é retirada. Logo, se ele vier a morrer, não irá para o castigo eterno, o inferno. No entanto, permanece a pena temporal, que é paga no purgatório, mediante a sua purificação. Os grandes santos ensinam que essa necessária purificação pode começar ainda nessa vida. Muitos deles alcançaram a perfeição, descontando toda a pena temporal já aqui na terra, e foram direto para o céu. Todavia, embora todos sejam chamados à santidade, a maior parte das pessoas não alcança esse estado ainda em vida. Assim, devemos amar o sacramento da confissão, e a ele devemos recorrer com frequência, não somente uma vez ao ano como ensina a Santa Igreja, já que se trata de algo que é muito importante para a nossa caminhada espiritual. Para realizar uma boa confissão é preciso compreender o valor do sacramento da reconciliação, realizar com tempo e dedicação um exame de consciência, por exemplo, considerar o que cada um dos 10 mandamentos pede que eu faça ou deixe de fazer e analisar como estou procedendo. Ter contrição pelos pecados, que é ter consciência de que ações e omissões, pensamentos e palavras ofenderam a Deus e arrepender-se dessas situações. Ter o propósito de emendar-se, ter o desejo de não cometer as mesmas faltas novamente e repará-las tanto quanto for possível.
confessar os pecados, que é dizer de forma clara e objetiva ao sacerdote, consciente de que para Deus nada é oculto. Cumprir as penitências propostas pelo confessor, ouvir e seguir as orientações que o sacerdote fizer depois de ter ouvido a sua confissão. Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Primeiro domingo da Quaresma. Inicia-se esse tempo privilegiado de conversão e de penitência. Jesus é Deus verdadeiro, mas é homem verdadeiro. O Evangelho que nós ouvimos nos mostra que no deserto da vida, ele passa pelo deserto e ali ele vai experimentar profundamente a condição humana, as dificuldades que nós todos precisamos enfrentar. Ele o faz em nosso nome e, fazendo-o, ele nos ensina a vencer também a tentação. O demônio pode usar até a palavra de Deus, como fez com Jesus. A palavra da Escritura, mal colocada, ela se torna uma verdadeira tentação. E nosso Senhor responde com a palavra, mas a palavra adequada, afinal de contas, Ele é a palavra de Deus feita carne. E Ele vence a tentação. Se nós soubermos ouvir a palavra, colocá-la em prática, nós também venceremos a tentação. Até porque Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Quando caímos, é porque caímos mesmo, é porque nós comprometemos a nossa liberdade indo ao encontro da maldade. E o demônio, ele vai tentar, mas nunca vai vencer a Jesus. E esperamos que ele também não nos vença e que nós tenhamos a coragem e a força durante essa Quaresma de usar todas as armas, a fidelidade à palavra, a oração, a caridade, o serviço mútuo, o amor à igreja, para vencer todas as tentações. É palavra de vida eterna.